bem-vinda ao canal Dona Cherry. Meu nome é Virgínia e este é o primeiro vídeo de conteúdos aqui no canal, tá? Então, vai deixando muito joia nesse vídeo, vai se inscrevendo logo, tá? Pra não perder nenhuma notificação. Tem muito conteúdo que eu já criei e vou postar aqui no canal. Inclusive, toda terça e toda quinta serão postados os nossos vídeos. E hoje o nosso vídeo vai ser a respeito de um tapete de atividades. Gente, tô muito empolgada para mostrar para vocês. Ele ficou muito legal, tá? Muito melhor do que eu esperava. E eu vou brincar muito com meu filho nele. Eu amei, 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 amei. Ó, é sobre este tapete de atividade que eu tô falando. E eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então se liga no vídeo. Então anota aí. Vamos precisar de tecido, 2 bambolês, tinta de tecido, tesoura, régua, giz para marcar o nosso tecido, cola quente, fita métrica, fita de cetim, pulseiras ou argola, argola de garrafa PET, miçangas, linha e agulha, ponteiros feitos com EVA e linha de crochê ou barbante. Então, vamos começar medindo a espuma, o enchimento do nosso tapete. E quando eu encontro o tamanho certo, que eu quero meu tapete, eu vou marcar com giz e vou recortar. Vou precisar posicionar o outro pedaço em cima desse, para que eu possa tirar o mesmo tamanho. Se o seu enchimento for por inteiro, não vai ser necessário você fazer isso. Observem que sobraram 2 pedaços. Mas calma, tem uma ideia para eles. Vamos abrir o tecido ao meio e vamos posicionar as 2 espumas em cima. Vamos deixar 1 centímetro sobrando de cada lado, para que seja feita a nossa costura. É por esse motivo que eu estou posicionando o meu tecido bem certinho, para que fique 1 centímetro sobrando. Vou marcar onde eu vou cortar com giz. Gente, desconsidere esse pedaço aí, porque eu acabei marcando no meio como se eu fosse cortar uma espuma só. Mas aí depois eu consertei, coloquei a outra, marquei. E aí vamos cortar. Depois de cortado, vamos avessar o tecido e eu vou costurar. Quem não sabe costurar, pode colar com cola quente ou com... Eu indico colar com cola fria, cola de silicone ou cola tecido, porque é mais firme, é algo mais seguro. Eu prefiro costurar porque é ainda mais seguro. E sem contar que eu também gosto de costurar. Feito isso, vamos avessar o nosso tecido. E eu quero um desenho bem grande no meio. Considerem a mão do meu marido, porque ele estava aí me dando dicas, me ajudando. Amor, obrigada. Então, vou medir a largura do meu tecido e ele tem 42, porque eu quero saber qual o tamanho do meu desenho. E eu quero fazer um círculo bem grande no meio. Por isso que eu quero encontrar o centro do tecido. E para isso, eu vou dobrar o meu tecido ao meio. Dobro novamente e com o giz eu vou marcar aí onde eu tô pegando, tá? Nessa pontinha. Vamos dobrar ao meio, dobrar novamente e vamos marcar, porque já encontramos o centro do nosso tecido. Depois de encontrar o centro, vamos usar uma régua com um compasso
porque eu quero um círculo bem grande. Sim, eu quero um relógio. E por isso que eu tô medindo com um ponteiro, porque eu quero que ele trabalhe com folga no meio do relógio. Eu vou girando a régua e fazendo a marcação, tá? Gente, esse círculo tá bem exato, porque era bem assim que eu queria, tá? E aí eu vou marcando. Eu quero o meu tapete bem didático e por isso eu vou fazer muito colorido. Eu quero fazer muita atividade com ele. Se vocês fizerem outro desenho no tapete de vocês, não esqueçam de colocar nos comentários. Eu quero muito saber. Mandem fotos, me marquem. Quero muito ver quais são as ideias de vocês. Bom, eu quero fazer um círculo dentro desse círculo, com 3,5 cm de largura. Porque é entre os dois círculos que eu vou fazer o número 12, 6, 3 e 9. Por isso que eu estou mostrando aí o X. Gente, essa mão cabeluda não é minha, é do meu marido. É que ele faz a numeração mais perfeita que a minha, sabe? E aí por isso que eu pedi a ajudinha dele. Ele está fazendo um pontinho aí para simbolizar as outras numerações, porque eu não vou querer todos os números. Sim, agora é hora de colorir o nosso relógio. Vou contornar a linha de fora com a tinta azul de tecido. Essa linha de dentro, gente, foi só pra gente medir a numeração, tá? Ela não vai servir para nada. Depois o giz sai. Eu decidi também pintar os pontinhos com azul. E como eu falei, eu quero o nosso relógio bem colorido. E para isso, eu usei essas cores aí que vocês vão ver agora. Vamos lá? Colorir o nosso relógio? Prontinho! Gente, eu amei as cores, mas como vocês estão vendo, o número 6, ele ficou meio borrado, porque a tinta que eu usei, amarela, ela tava um pouco rala. E aí, acabou que aconteceu isso. Mas depois eu vou consertar. Sim, vamos lá. Fiz um pontinho no centro do relógio. E agora, com a tinta de tecido laranja, eu vou colocar a tinta na régua, porque eu não quero aplicar ela diretamente no tecido. Eu quero fazer um esfumado no centro. Esse meu pincel é chanfrado, por isso que ele é melhor para trabalhar e fazer esse tipo de coisa. Eu não tô aplicando muito produto, tá? Observem que é só o meladinho do pincel mesmo. Foi assim como ficou. Não dá pra ver muita coisa porque a minha câmera tá meio ruim. E vamos lá colocar os nossos ponteiros. A bolinha, eu fiz um buraquinho no meio com a linha de crochê, com agulha de crochê. Gente, vocês vão fazer isso com agulha manual, mas é porque eu sou expert em perder a agulha manual e nesse momento aí eu tinha perdido a minha. Para não perder o embalo do trabalho, eu resolvi fazer com a agulha de crochê mesmo. E aí eu dou um nó, tá? Porque eu tô costurando e não colando. Porque eu quero que o nosso ponteiro, ele gire como um ponteiro de relógio mesmo. Por isso a ideia de colocar a linha. Eu só vou dar apenas ultrapassar a linha, tá? E eu tô usando linha de crochê. Linha Anne de crochê. Você pode usar barbante também. Eu não indico usar aquelas linhas finas que a gente usa para costurar,
porque como elas são bem fininhas, então ela pode soltar com mais facilidade, mas uma linha grossa não, ela vai ter mais resistência e o nó que você for fazer atrás, ele vai ficar mais firme. Ó, é assim que eu quero que o meu ponteiro trabalhe. Então, abri o meu tecido, fiz um buraco no meio com a agulha de crochê e vou ultrapassar a minha linha por ali, porque eu quero amarrar ela do outro lado. Lembrando, pessoal, que só apenas uma ideia, tá? Esse é o meu tapete que eu criei. Eu quero apenas trazer uma ideia para vocês, para que vocês possam se inspirar e criar os de vocês. Eu não comprei nada do que tá aí. Foi tudo que eu já tinha em casa, a não ser os bambolês, porque eu não tinha para que eu ter um bambolê em casa. Já brinquei muito, mas hoje eu não brinco mais. E eu gastei R$3 em cada um deles. Mas o restante das coisas é só o que eu tenho em casa, tá? Como eu trabalho com artesanato, então pra mim é melhor. Mas aí dá pra você fazer com as coisas que você tem em casa também. O meu trabalho é apenas uma inspiração, para que vocês possam reproduzir o de vocês e entender de que podemos criar e fazer muitas coisas. E foi assim que o meu relógio ficou. Vejam que tá preso. Nossa, tô com a mágoa desse número 6, porque ele acabou ficando borrado. Então vamos lá colocar o nosso enchimento. Coloquei o primeiro e agora vou colocar o segundo, já que o meu é dividido em duas partes. Vou colocar bem direitinho, porque eu não quero que o meu enchimento ele saia do lugar, porque vai ficar chato. Depois que eu fechar o meu tecido, não tenho como consertar. Então, por isso que aí onde eu tô apontando para vocês, eu vou costurar. Vou fazer um ponto, na verdade, porque eu quero prender a espuma no tecido. Ah, e eu achei a minha agulha manual. Infelizmente, né? Então, vamos começar a fazer os pontos. Vou fazer do lado e do outro. Na verdade, 2 pontos de um lado da espuma e 2 pontos do outro. E na parte de baixo a mesma coisa. Não vou fazer ponto no meio do relógio, porque eu não quero que ele fique com defeito. Não sei, achei que não ia ser legal. Achei que os pontos do lado de fora do relógio já seriam o suficiente. Vejam que foi apenas um pontinho, tá vendo? Uma prega, para que a espuma se fixasse, se prendesse ao tecido. E vamos fazer as outras. Bom, vamos cortar 4 pedaços de fita de cetim e vamos costurar elas fechando o nosso tapete. Vamos lá? Ó, observem que já fiz a prega e ele não tá saltando, mas no centro do relógio eu não fiz. E as nossas fitinhas já estão presas. Vocês já vão entender o porquê. Sim, lembram daquelas espuminhas? Agora que nós vamos usar. Eu cortei 2 tecidos do tamanho das espumas, com 1 centímetro a mais em cada lado, para que possamos costurar. E aí, vamos avessar o tecido e costurar do lado e do outro. E deixar essa parte aberta para que possamos encaixar a nossa espuma. Eu quero fazer com essas 2 partes, eu quero fazer um livro.
Quer dizer, como se fosse um livro aberto e ele vai ficar amarrado ao nosso tapete. Feito as costuras, vamos desavessar o tecido. E vamos pintar novamente, porque eu amo pintar. Sim, mas primeiro vamos desenhar o que vamos pintar aí, tá bom? Eu quero colocar a numeração de 1 a 8. De 1 a 4 em um tecido e de 5 a 8 em outro. Nesse tecido aí, eu escrevi com o giz, tá? O número 5, 6 e 7. E em cima, eu medi para fazer uns quadradinhos bem rente à numeração. Isso, agora vamos colorir sim. Selecionei essas cores, tá? Porque serão essas cores que vão ser vão ser pintadas. Sim, a cor que eu vou pintar o número 5, eu vou pintar o quadradinho de cima. A cor que eu vou pintar o número 6, eu vou pintar o quadradinho de cima. E assim sucessivamente. Lembrando que são as duas partes, tá, gente? Só tô mostrando essa pra vocês para o vídeo não ficar muito longo. Bom, depois que eu terminei, lembra das miçangas? Então, cada número vai ter uma continha de miçanga equivalente à numeração. E aí, eu vou costurar com a linha de crochê, tá? Coloquei, eu acredito que uns 4 fios de linha, para que ficasse bem resistente e essa linha é bem colorida. Bem assim que nós vamos colocar. Estão vendo que o número 1 tem apenas uma bolinha, o número 2 tem uma bolinha, o número 3 tem 3, o número 4 tem 4 bolinhas e assim sucessivamente. E cada numeração em cima é a mesma cor do quadradinho. Vamos agora fazer o número 8 com 8 bolinhas. Essas serão as duas partes do nosso livro. E é assim que eu faço. Em cima, rente ao número, eu vou costurar. Eu quero pregar a nossa linha para que as nossas pontinhas fiquem fixas, assim. E dessa forma o nosso bebê vai poder brincar, vai poder contar, sabe? Essas miçangas, elas são bem grandes. É porque pelo vídeo não dá para ver, mas elas são grandes e elas são muito boas no tato. Eu acredito que o meu Tobias vai gostar muito. Sim, com a fitinha de cetim eu prendi ela lá em cima e agora nós vamos fazer como se fosse o arame do nosso livro. E para isso eu vou usar a argola de garrafa PET. Vou colocar todas elas dentro da fita, tá? E aí eu vou costurar cada uma intercalada, de um lado e do outro. E assim fica o nosso livro. Agora, nós também vamos cortar umas 4 fitas de cetim na direção do nosso tapete, das mesmas fitas que colocamos no nosso tapete. Porque eu quero que elas se unam e a gente vai dar um laço para que ele fique fixo. Para isso, eu vou marcar com giz onde eu vou fazer a costura. Porque nós vamos fechar o nosso livro.
e elas vão ficar costuradas bem aí. Depois que fizemos isso, nós vamos amarrar o nosso livro junto com o nosso tapete. Ó, vamos dar um lacinho e desse jeito a gente pode brincar com eles de tirar o livro e colocar no colo do bebê para ele pegar, sabe, nas bolinhas para ele brincar. Essa é a ideia. Agora vamos fixar o nosso bambolê. Com mais dois pedaços de tecido, vamos pregar ele ali na lateral do nosso tapete, do lado e do outro. E eu também vou costurar, porque como eu falei, acho que fica mais seguro. Depois de feito isso, vamos fechar o nosso tapete, os dois bambolês em cima. Eu vim para uma área mais aberta, para dentro do quarto do meu bebê, porque acho que onde eu tava não tava bom para filmar para vocês. Agora eu tô fechando com cola quente e a fita de cetim fina. Mas aí depois eu vejo que não é legal eu usar ela, porque não ficou tão presa, não ficou tão fixa. Eu achava que era mais seguro usar a outra. Uma fita mais grossa. E é essa daí que eu vou usar agora, tá? Eu quero o bambolê porque, se vocês observarem, todos os tapetes de atividades têm aquele suporte em cima, né? Onde a gente pendura os brinquedos. Então, por isso que eu usei o bambolê. Porque ele que vai ser onde vamos pendurar os brinquedos. Depois de unir o nosso bambolê um no outro, vamos usar as pulseiras. Eu abri as pulseiras no meio, tá? Porque eu quero que elas fiquem abertas para encaixar o brinquedo. Bem assim, ó, que elas ficam abertas. E eu também vou colar com cola quente no bambolê. E para ficar mais presa, eu vou enrolar ela com uma fita de cetim. E é dessa forma aí que vai ficar. A abertura da nossa argola, ela fica meio que para cima, para que quando a gente coloque o brinquedo ele não caia. Gente, eu tô usando pulseira, mas eu ia usar, sabe aquele suporte de pendurar a cortina de banheiro? Eu tinha aqui em casa, mas eu não sei onde foi que se finhou. E aí eu tô usando, por isso que eu tô usando essas pulseiras, mas isso é bom para mostrar para vocês que nós podemos usar o que temos em casa. Só basta usar a criatividade. Esse é o segredo. Às vezes nós temos em casa aquele objeto que a gente não usa e que a gente acha que não tem serventia nenhuma. E que muitas vezes ele acaba indo pro lixo. Mas que na verdade ele dá uma verdadeira obra de arte. Quanto mais suporte você colocar, mais brinquedo você vai poder pendurar. E eu tô usando os meus bem coloridos.
é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Tô curtindo muito com o meu bebê, principalmente nessa fase que ele tá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo que tudo que eu fizer pro meu bebê, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá certo? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tchau!